Você está vendo o Edson. Edson foi um jogadorzaço. Fez parte da democracia corintiana, que por si só já é uma coisa maravilhosa. Não era um artilheiro, mas fez os seus gols. E eu vou confessar uma coisa para você, meu amigo. Foi talvez um dos momentos mais tristes de cobertura de Copa do Mundo que eu fiz. No dia que você estreando na seleção brasileira, na Copa do Mundo, com 10 minutos ou até menos, você abriu, teve uma distensão e perdeu a Copa do Mundo. Foi no segundo jogo. Segundo jogo? Segundo jogo. Foi um negócio terrível, né? Foi o primeiro jogo contra a Espanha, foi 1-0 para a gente, gol do Sócrates, né? No segundo jogo contra a Argélia... 86. No segundo jogo contra a Argélia... Eu tinha a impressão que tinha sido no primeiro, então você jogou o jogo inteiro. Joguei o jogo inteiro e mais 20 minutos do segundo jogo. E aí estão alguns gols do Edson Boaro, que agora o pessoal chama de Edson Bobrão, que era um apelido lá tempo da democracia, né? Não, isso veio desde a Ponte Preta. Ah, da Ponte? Bem longe. Por que é a Bobrão? Ô Flávio, isso foi porque eu fui fazer uma peneira na Ponte Preta. Olha só. E na época, foi em 1975, e em 75, 74, o grande do futebol era a Holanda, né? E eu fui na rodoviária, minha mãe comprou uma meia cor da Holanda, e eu fui fazer a peneira. E na peneira só deu eu, né? De abóbora, todo mundo de branco e preto e eu de abóbora. Eu já fiz meu marketing. O laranja virou abóbora. Eu não passei pelo futebol, passei pela meia. Que legal. E aí você viveu grandes momentos na Ponte, sem dúvida. Era aquele timaço de 77, né? Em 77 eu joguei 4 partidas naquele campeonato, de 77. Eu tinha 17 para 18 anos, e joguei 4 partidas, não podia profissionalizar naquela época, e eu voltei a ser profissional na Ponte Preta em 80. Mas joguei desde 77. Joguei durante 9 anos, fui com 15 anos, saí com 24, aí fiquei no Corinthians durante 5 anos, de 24 a 29 anos no Corinthians. Então essa é a minha história rápida aí. Muito legal. E seleção brasileira, eu tive na seleção desde de 79, em seleção de base, né? Fiz 2 pré-olímpicos, um pan-americano, a gente foi campeão, medalha de ouro em Porto Rico em 79, um campeão de Toulon. Depois, em 83, minha primeira convocação foi com o Carlos Alberto Parreira, em 83. De 83 a 86, eu fui convocado os 3 anos consecutivos até a Copa do Mundo de 86, quando teve essa lesão, e depois eu não voltei para a seleção. Entrou o Josimar, foi muito bem. O Josimar fez 2 gols. Ele entrou muito bem. Contra a Irlanda, um belo gol, e depois fez contra a Polônia também, e foi a revelação da nossa time. Ele não estava nem na Copa, que coisa. Aí o Edson se machucou, ele foi para... Na verdade, o titular era o Leandro, né? Eu era a reserva do Leandro. O Leandro era o titular. Aí o Leandro não foi. E o Leandro, no dia do embarque, mês antes, no dia do embarque, ele não embarcou. Decidiu não ir. Aí, quer dizer, aí ele machucou e o Josimar foi e virou estrela na Copa. E eu fui sozinho como lateral, não tinha outro lateral. E machucou. E aí acabei machucando no segundo jogo, e o Josimar não fez nenhuma pré-temporada, não fez nada, preparação nenhuma, foi lá e foi o melhor. Ô, Doriva, você teve uma Copa também, né? Tive a Copa de 98. Vice-campeão mundial. Vice-campeão mundial. Momento inesquecível, né? É um privilégio você participar de uma seleção brasileira. Você não chegou a jogar, né? Eu entrei um jogo contra o Marrocos. Entrei um pouco. Você era o reserva do Dunga, né? Do Dunga e do Sampaio, Era o reserva. Mas foi um momento maravilhoso, né? Como eu estava dizendo, você fazer parte de um elenco de seleção brasileira no nosso país, principalmente naquela época, era muito difícil. Era muito difícil, né? Então, me considero um privilegiado de ter... Sem dúvida. Você estava no momento que o Ronaldo desmaiou lá? Mas eu estava. Eu fui testemunha ocular daquele episódio, porque o meu quarto era do lado, né? E realmente foi uma crise, né, epilética que ele teve. Assustou, né? Assustou bastante. Você sabe que tem um monte de aquelas conversas mole. Teoria da conspiração. Não sei o quê. Ou seja, teve o problema seriamente mesmo. Teve problema sério. Eu vi, até fiquei sem ação, porque estava Dida, Roberto Carlos e Ronaldo. E era eu e o Edmundo, vizinho de quarto. O primeiro quarto que o Roberto entrou foi o nosso para pedir ajuda, né? E quando você chegou, como é que o Ronaldo estava? Ele estava se debatendo, né? Estava tendo um ataque. Eu fiquei meio sem ação na hora. Claro. Eu fiquei totalmente sem ação. Parece que o Sampaio, porque parece que ele tinha um problema familiar, e ele teve a ideia de puxar a língua. Exatamente. E colocar uma escova de cabelo na boca dele, né? Para ele não morder a língua. Eu não lembro se ele colocou escova, ele mas fala isso, quem chegou e atuou foi o Sampaio. Né? E aí o doutor Lídio, em seguida, o Edmundo saiu, foi chamar o doutor Lídio, que estava num prédio do lado. E aí o doutor Lídio chegou e aí ele... E foi uma surpresa ele jogar, Doriva, pelo que você viu? Olha,
Ele não participou da preleção, ele foi para o hospital, né? Fez todos os exames e depois o Edmundo tinha sido escalado, né? Lógico, o Zagallo tinha motivado todo mundo para aquela situação, para a gente encarar do mesmo jeito a situação. E aí ele foi pro médico, né? Nós fomos pro estádio e antes do aquecimento, o pessoal que ia iniciar a partida já estava na sala de aquecimento, ele já chegou se trocando, já tirando a roupa, querendo já conversar com as pessoas. Aí ele entrou numa sala que estava o Zico, né? Que era o coordenador, estava o Américo Faria, o Zagallo, conversou, aí o Zagallo saiu, foi lá, chamou o Edmundo. E aí ele foi... Não teve briga nenhuma. Tem outra versão que o Edmundo brigou, não sei o que. Teve nada disso. Não teve briga Parece nenhuma. que a única coisa que o Edmundo falou, isso é Sampaio que conta. Eu falei assim, vocês acham que no filme do Tarzan o jacaré ia ganhar? Tem que aparecer e entrou o Ronaldo. Olha, não teve, assim, desconforto nenhum no momento ali, na ocasião, né? O Ronaldo estava muito bem, né? O Edmundo também estava fazendo treinos espetaculares lá, né? Eu acho assim, infelizmente o Dr. Lídio não está mais aqui, né? Ele já faleceu. Mas se houvesse alguém que poderia impedir ele de jogar naquela ocasião, tinha que ser ele. Se eu fosse o treinador, eu também ia escalar. Você punha, né? Lógico. Você colocaria também, Edson? Colocaria. Em 86, Flávio, aconteceu um fato com o Zico, no pênalti contra a França. Sim. Né? O Zico entrou no jogo, saiu o pênalti e o Zico não estava nas melhores condições do Zico, claro, né? Porque estava com problema do joelho. Sacrifício, assim. Saiu o pênalti. E o Careca era o artilheiro da Copa, estava sendo artilheiro da Copa, e na hora o Zico foi bater e errou. Aí começa a criticar, não era pro Zico bater. Mas imagina ao contrário, se o Careca tivesse batido errado e o Zico no campo. Se o Zico está no banco e ele pode entrar, bater o pênalti, o Zico vai lá e bate o pênalti. Tinha que ser o Zico. Se tinha que errar, era o Zico. Então o caso do Ronaldo também. Exato. O maior jogador do mundo chega e fala, eu quero jogar, o cara não vai pôr. Contrário, né? O Edmundo entra e perde 3-0. E perde, e aí o Ronaldo tinha condição de jogo, ia ser pior. E ele estava voando, né? O Ronaldo ele tinha feito uma Copa muito boa. Mas é legal esclarecer isso, porque fica uma coisa muito, né? Aquela que o Vanderlei usou bem o termo, teoria de conspiração e tal, quando na verdade tem aquela, normais, né? Até hoje, o nego pergunta, eu sei que você estava lá, então conta o que aconteceu. É verdade que durante a madrugada o serviço secreto francês entrou na concentração brasileira e pingou 3 gotinhas lá na água? O chefe cruzou. É isso. A outra, é verdade que cada jogador brasileiro recebeu 100 milhões com a promessa de que o teu não deram, né? É verdade. Com a promessa de que na próxima Copa daria Brasil. E deu, né? Quer dizer, já armaram inclusive para a Alemanha, também para 2002, né? Não, para a Alemanha não, para o Japão e Coreia. Não, mas já armaram ferrando a Alemanha também. Porque o Brasil precisa ganhar de alguém. Ele ganhou da Alemanha, então a Alemanha também teve que estar no jogo. A teoria da conspiração, né? Claro. Não, mas aqui entre nós, que tudo bem, vai, que virou lenda urbana. Claro que né? virou. A gente até entende, mas que foi esquisito, foi, né? Porque... Foi, o time da França era no timaço, o Brasil não estava bem, a França meteu 3-0. O Ronaldo tem isso à véspera de uma decisão de campeonato, né? Que eu que saiba, depois ele nunca teve mais nada, né? É que talvez se teve, Chico, a pressão, não teve a mesma repercussão. E outra pressão era muito grande. A pressão era muito grande, era tudo sobre ele. Não era fácil. E é por isso que eu sempre digo que e tem 2 técnicos e 2 jogadores aqui, se você gosta mesmo do garoto que está jogando na seleção, do jovem que está jogando na seleção, do jogador mais experiente que está jogando na seleção, você que é familiar dele, você que é amigo dele, parceiro, os parças, né, estão muito em moda essa palavra, os parças, se você quiser ajudar mesmo, não vai atrás dele, não fica chupando o cara, fica longe. Se você tem alguma fé, você vai lá para um templo, para uma igreja, reza para que ele faça uma boa apresentação. Não pentelha o cara. Olha, aí o time leva a família inteira para o local onde vai competir. E os caras não têm o castelo. E os caras não têm simancol. Tocou o telefone no aquecimento do jogo Brasil e Holanda, semifinal. Aquecimento, tocou o celular do Ronaldo. Era alguém da família dele dizendo, olha, nós estamos num congestionamento aqui, tem algum jeito de resolver? De me aquecendo para jogar a semifinal de Copa do Mundo.